Olá, seja muito bem-vindo aqui. Hoje, Jó, capítulo 13. Jó, capítulo 13 é a defesa de Jó. Depois desses três discursos, vindo de três amigos diferentes, pessoas próximas, Elifaz, Bildad e Zofar, Jó agora vai para a sua zona de conflito interna e tece a sua defesa, né? E vamos ver o que se passa no coração de Jó. Vamos tentar aprender com Jó em capítulo 13 o que nós devemos tomar cuidado e também o que nós precisamos exercitar. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo aqui. Eu peço que o Senhor ministre profundamente ao nosso coração e nos ensine através de Jó, capítulo 13, em nome de Jesus. Amém. Pegue sua Bíblia, venha comigo, verso 1. Vi tudo isso com os próprios olhos, ouvi com os próprios ouvidos e agora entendo. O que vocês sabem, eu também sei. Não são melhores do que eu. Quero falar diretamente com o Todo-Poderoso, quero defender minha causa diante de Deus. Vocês me difamam com mentiras. São médicos incapazes de curar. Se ao menos se calassem, é a atitude mais sábia que poderiam tomar. Ouçam minha defesa, prestem atenção aos meus argumentos. Vocês querem defender Deus com mentiras? Apresentam argumentos desonestos em nome dele? Distorcem seu testemunho em favor dele? Acaso são advogados de Deus? O que acontecerá quando ele decidir investigá-los? Conseguirão enganá-lo como enganam qualquer pessoa? Não, certamente ele os repreenderá se distorcerem as escondidas seu testemunho em favor dele. Acaso a majestade dele não os aterrorizará? O terror dele não cairá sobre vocês? Suas frases feitas valem tanto quanto cinzas. Sua defesa é fraca como um pote de barro. Calem-se e deixem-me em paz. Permitam-me falar e eu arcarei com as minhas consequências. Sim, porei minha vida em risco e direi o que penso de fato. Ainda que Deus me mate, ele é minha única esperança. Apresentarei a ele a minha causa. Isso, porém, é o que me salvará. Não sou ímpio. Se o fosse, não poderia me colocar diante dele. Escutem bem o que vou dizer. Ouça-me com atenção. Preparei minha defesa. Serei declarado inocente. Quem pode discutir comigo a esse respeito? E se provarem que estou errado, me calarei e morrerei. Ó Deus, conceda-me essas duas coisas, e não me esconderei de ti. Remove tua mão de cima de mim, e não me assustes com a tua temível presença. Chama-me, e eu responderei. Ou permita que eu fale e responda-me. Diga-me o que eu fiz de errado. Mostra-me minha rebeldia e meu pecado. Por que te afasta de mim? Por que me tratas como teu inimigo? Atormentarias uma folha soprada pelo vento? Perseguirias a palha seca? Escreves acusações amargas contra mim e trazes à tona os pecados de minha juventude. Prendes meus pés com correntes, vigias todos os meus caminhos e examina todas as minhas pegadas. E eu me consumo como madeira que apodrece, como roupa comida pela traça. Bom, o capítulo 14, ele continua a tecer aqui o seu comentário, mas a proposta aqui é capítulo a capítulo. Vamos degustar o capítulo 13. O capítulo 13 é o início, então, desse contraponto. E a ênfase que eu gostaria de colocar, tanto no 13 e no 14, que é a continuidade, é que a fé fala, mesmo em meio ao silêncio e aos problemas. A fé fala, mesmo, contudo, em silêncio. A nossa fé, ela verbaliza, ela tem uma comunicação não verbal. Existe a expectativa no lugar certo. A nossa esperança é em Deus, em nada desse mundo.
Então, a nossa fé tem uma comunicação. Não é um otimismo vazio, mas é uma expectativa pautada em princípios eternos. Logo, nós temos uma confiança que excede o entendimento. Portanto, a fé que nós carregamos tem uma comunicação. E ela comunica tanto aqui quanto aqui, tanto na terra quanto no céu. Imagina só, a sua fé tem interferência não só aqui entre as pessoas que te vê, mas no céu, aonde Deus te vê. Bom, não deixe a sua fé calar. Você pode se calar diante de um problema, você pode ficar em silêncio, emudecido. Você pode ficar em choque com algo que acontece, não tem problema. Mas o problema é quando a sua fé silencia. Isso sim é um problema. Dos versos 3 a 5, eu destaco aqui o primeiro ponto, em que tomo nota. Ele diz assim, ó, quero falar diretamente com o Todo-Poderoso, quero defender minha causa diante de Deus. Vocês me difamam com mentiras, são médicos incapazes de curar. Bem, percebe aqui que Deus se agrada de Jó. E Jó, aqui nesse sentido, ele tece também palavras direcionadas com verdades duras, mas pautadas em princípios, pautadas em uma leitura correta. Então, o primeiro ponto aqui é que Deus prefere palavras duras e verdadeiras do que bajulação e falsidade. Isso é ser reto diante de Deus. Porque, na maioria das vezes, nós também, agora, tendo um contraponto, nós também medimos muitas das vezes as palavras, temperamos muito as palavras que deveríamos usar, e isso corta o efeito daquilo que Deus gostaria de fazer na outra pessoa. E isso também vale para nós. Nós não podemos ficar chateados quando alguém traz uma palavra de confronto para nós, quando alguém traz uma verdade absoluta sobre o que nós somos e o que nós estamos fazendo, porque isso é cura para nós. Deus prefere, então, palavras duras e verdadeiras do que bajulação e falsidade. Isso vale tanto para mim e para você, que orienta, que rebate, que argumenta, que debate com alguém, tanto conosco, né? Isso aqui é bom tanto para que nós possamos ser na vida de alguém, mas quando alguém for assim conosco, nós precisamos também entender o efeito e o benefício disso. A pergunta que eu trago para mim, para você hoje é: você reage bem a isso? Você faz bem essa parte? Ou você distorce, você minimiza um pouco o que tem que ser dito? Esse é o primeiro ponto, né? Dos pontos de 7 a 10, dos versículos de 7 a 10 é o segundo ponto. O 7 já começa. Vocês querem defender Deus com mentiras? Apresentam argumentos desonestos em nome dele? Bom, o ponto número 2 é sério demais. Tem muita gente que usa o nome de Deus para construir narrativas e mentiras. Em nome de Deus, a pessoa mente descaradamente sobre algo que supostamente ele pediu para dizer. Porque Deus me pediu, porque Deus me falou, porque Deus colocou isso para mim falar para você, e não tem nada de Deus nisso. A pessoa, ela super valoriza a sua espiritualidade, que na verdade é uma carnalidade, e agora começa a ferir e destruir as pessoas. Porque de Deus não tem nada. Então ela força essa espiritualidade, usa o nome de Deus agora para alguma coisa, e na verdade não tem nada de Deus, não tem nada do céu, não tem nada de nada. É o arroto da sua alma caída e pecaminosa, ferindo, sangrando e destruindo as pessoas. Esse é o ponto número 2, e a gente tem que estar muito atento com isso, porque o tempo todo nós somos tentados a sustentar uma espiritualidade. Principalmente quem aí atua diretamente no aconselhamento com pessoas, né? Você participa de movimentos evangelísticos, de avivamento espiritual na sua igreja, não sei o que você faz,
Mas o tempo todo você vai ser tentado em passar uma impressão de sustentar a sua espiritualidade com coisa que você fosse capaz de algo. Quando alguém lhe perguntar alguma coisa e você não saber, você fala, não sei. Você fala, ó, eu não sei, eu preciso buscar a Deus, eu não consigo fazer isso aqui. Seja humilde diante de Deus, reconheça isso. Por favor, isso é uma cilada. Esse é o ponto número 2, tá? Ponto 3, no verso 22, é o último ponto e eu quero destacar ele de uma forma muito bacana. Preste atenção. Chama-me e eu responderei, ou permita que eu fale e responda-me. Existe uma diferença entre murmurar e questionar. Existe uma diferença muito grande em abandonar e se apresentar. Deus, ele não rejeita o seu questionamento. Questione a Deus. Pode questioná-lo. Pergunte, às vezes, o porquê mesmo das coisas. Pergunte, mas se aproxime. Num tom de aproximação. Você não percebe aqui que Jó é uma criança mimada e que ofende a Deus, briga com Deus, no intuito de querer sair correndo se ele não lhe atender. Né? O que um filho fala comigo e com você? O que uma criança faz? Ó, se você não me der isso, eu vou ficar de mal. Se você não me der aquilo, eu vou ficar de Belém, Belém. Não é assim? Então, Jó aqui não tem esse tom. Ele não usa esse artifício para conversar com Deus. Então, o ponto 3, destacado no verso 22, é questione a Deus, mas não o abandone. Não converse com Deus num tom de abandono. Ah, se não fizer, quer saber? Eu vou voltar para a minha vida anterior. Eu vou voltar para o álcool, para a droga, para a pornografia, para isso, para aquilo, para os jogos, para o vício. Ah, eu vou voltar para a minha imoralidade. Eu vou fazer aquilo. Que tom mais mimado, pequeno, fraco, frágil e mostra, na verdade, mais você do que tudo. Um orgulho, um egocentrismo absurdo. Bom, questione a Deus, mas não o abandone. Esse é o ponto número 3, destacado no verso 22, início da resposta de Jó aos 3 amigos. 14 é a continuidade dessa conversa que ele tem com Deus. E também em resposta aos amigos. Mexeu com você? Mexeu comigo também. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo aqui. Eu peço que o Senhor nos ensine e nos traga profundidade, Pai, no nosso relacionamento, uns com os outros e nós com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Logo, logo, Jó, capítulo 14.